né? Então, entrando eles no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Então diga: Deus está nos chamando para uma missão. Amém? Deus está nos convocando para uma missão. Você sabia que você nasceu e Deus já tinha uma missão para a tua vida? Cada um aqui. Não há nenhuma pessoa que nasceu nessa terra e não tenha uma missão. Deus deu uma missão. Há um propósito de Deus para a sua vida. Amém? Eu quero dizer para você, e até a conclusão daquilo que Deus te chamou, do ministério que Deus te deu, que ministério significa ministrar, significa servir, da chamada que Deus tem para a tua vida, amém? Tem um percurso da saída até a chegada. E aqui nós vemos, primeiro diz, né, que em seguida Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam. Eu quero falar uma coisa para você aqui, né? Que esse barco que nós vamos entrar, no barco de Jesus, né? Foi ele que entrou primeiro, né? Nesse barco, Jesus é o capitão e nós somos os passageiros. Diga para o seu irmão, diga: no barco de Jesus, ele é o capitão e nós somos os passageiros. Amém? Jesus, a Bíblia diz que Jesus entra no barco e os seus discípulos o acompanharam. Não é Jesus que entra no barco com os discípulos, mas os discípulos que entraram no barco com Jesus. Amém? Não é Jesus que está nos seguindo, somos nós que estamos seguindo a Jesus. Jesus ia para uma missão. Ele ia para Gadara. Ele vai e entra no barco e ele chama os seus discípulos para entrarem nesse barco. Amém? Vamos colocar esse barco aqui como se fosse o ministério que Deus tem para a sua vida. Amém? A chamada que Deus tem para a tua vida. A missão que Deus tem para a tua vida. O propósito que Deus tem para a tua vida. Você tem que entender uma coisa. Muitas vezes a gente fala: o que eu escolhi fazer? Né? O que eu escolhi? Deus nos dá um poder para decidirmos algumas coisas. Amém? Porém, nós temos que entender que há um propósito de Deus eterno e Deus se antecede até mesmo às nossas próprias escolhas, amém? Ele já tem um projeto de vida para você. Jesus, quando entrou no barco, ele chamou os seus discípulos para entrar no barco com ele, para atravessar. Os discípulos não sabiam o que ia acontecer naquele barco, o que ia acontecer naquela travessia. Então, não é Jesus que está nos seguindo, e Jesus vai fazendo as coisas de acordo com o que a gente vai projetando para ele. Jesus vai tomando o caminho de acordo com o que a gente vai direcionando ele. Não, somos nós que estamos seguindo a Jesus, amém? Então, nesse barco que nós entramos, nesse barco da vida, nesse barco da chamada do propósito de Deus para nossas vidas, é ele que é o capitão. É ele que dá a direção. E ele diz: vamos entrar no barco, amém? Olha, Deus te convidou para entrar no barco. Deus te convidou para algo na tua vida. Quantos aqui já ouviram a voz de Deus falando com você? Quantos aqui já ouviram o Senhor pedindo algo para você? Quantos aqui já ouviram Deus dizendo para você: eu tenho algo com a tua vida, eu tenho algo com você, com a sua casa, amém? Ele falou conosco e ele nos convida, amém? Quem faz o convite é Deus que faz o convite para nós. Não somos nós que convidamos ele. Senhor, vem entrar no meu barquinho. Não. Você que entra no barco onde Jesus está, amém? Porque se nós estivermos no barco onde Jesus não está, nós não temos a garantia de que vamos chegar na travessia, amém? Versículo 24 fala assim, que de repente
veio sobre o mar uma tempestade violenta, com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Olha para você ver. Jesus vai para uma missão. Ele entra no barco, ele chama seus discípulos para vir com ele, né? Os discípulos entram no barco, estão com ele. Diz: mestre, o Senhor está aqui nesse barco, estamos com o Senhor. Para onde o Senhor vai? Qual é a missão de hoje? O que o Senhor vai fazer? Entraram no barco. Quando eles estão indo, de repente, veio sobre o mar uma tempestade violenta, amém? Uma circunstância, alguma coisa aconteceu que não estava ali no roteiro, não estava ali no projeto deles, dessa travessia. E a Bíblia diz que o vento veio de repente, ou seja, foi algo que aconteceu sem uma previsão. O tempo não anunciou que ia ter tempestade. Não olharam para o céu e diz: hoje não é dia de entrar no mar. Por quê? Porque o tempo está ruim. Mas de repente houve uma mudança. Na nossa vida é assim, a gente começa um projeto, começa algo na nossa vida, Deus fala conosco, a gente aceita, ouve a voz de Deus, diz: eu vou obedecer, Senhor, está aqui. Deus diz para você: olha, você precisa de mudar de vida, mudei de vida, aceitei Jesus, agora sou crente, agora estou na igreja, estou buscando a Deus, estou procurando fazer a coisa certa, mas de repente acontece algumas coisas inesperadas. Eu estou no barco de Jesus, eu ouvi ele disse para nós irmos, nós estamos aqui. E aí, os discípulos, quando acontece isso, eles ficam mais, talvez irados, revoltados, porque nessa situação do que estava acontecendo, Jesus parecia que estava despreocupado. E aí Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Eles pensaram: Senhor, nós estamos nesse barco porque o Senhor nos chamou para estar aqui. A gente seguiu o Senhor. Estamos indo para onde o Senhor quer que a gente vá. Agora vem uma tempestade de repente. A gente está aqui para morrer. Não sabemos o que fazer. Desesperado, não sabe para onde ir. E o tempestade veio bem no meio do mar, né? Voltar é a mesma distância que avançar. Mas quando você está numa situação no meio, surge uma coisa muito terrível no nosso coração, chama-se indecisão. Se você está na beira da praia, é óbvio, você olha para a praia e diz: vamos voltar, porque tem 10 quilômetros para frente e tem 500 metros para trás. É melhor, não dá para voltar? Dá ou não dá? Dá. Mas quando você se encontra no meio, você diz: se eu avançar, tempestade está brava, podemos afundar. Mas voltar também é a mesma distância. É a mesma distância de avançar e de retornar. E os discípulos: o que nós vamos fazer? E tentaram de todas as maneiras com as suas forças. Mas quando eles viram que não davam conta, eles olharam e viram: Jesus estava dormindo. E o texto diz: mestre, o Senhor não se importa que a gente vai perecendo? O Senhor não se importa que a gente morra? E o Senhor, será que o Senhor não sabe que se o barco afundar, o Senhor também vai afundar junto? Então eles ficaram ali revoltados, amém? Certo? Mas tem uma coisa que você precisa entender, os discípulos precisavam entender, que o barco de Jesus nunca irá naufragar. Amém? Ele não entra em crise apesar de nós estarmos em crise. A minha crise não afeta os céus, amém? A minha crise não afeta Deus, quem Ele é. Quantas vezes a gente está no ministério, está construindo algo, você aqui casou. Casamento é um projeto divino, amém? Você aceitou essa chamada de Deus para casar, construir uma família. E às vezes você achou que seria uma beleza, uma maravilha, né? Você entrou no ministério, está liderando uma célula. Meu Deus, é meu sonho. De repente você começa a ver os problemas. Antes você procurava alguém para falar os seus problemas, agora as pessoas procuram você para falar os problemas dela. Aí você fala: agora já tem os meus, mas de alguém. Antes você não era cobrada, agora você começa a ser mais cobrado. Isso não é postura de líder, isso não é postura. Então, os discípulos estavam ali naquele meio, e ele disse: Senhor, o Senhor não se preocupa, não estás nem um pouco preocupado que a gente vai perecer? Então Jesus estava naquele barco, e o que nós aprendemos aqui é que se você está dentro de um projeto de Deus para a tua vida, amém? Você tem garantia.
Você pode entrar em crise, eu e você podemos entrar em crise, mas os céus não entram em crise. Seu casamento pode estar em crise, mas os céus não estão em crise. Jesus não está em crise. Minha família está passando dificuldade. Os céus têm socorro para você, amém? Os céus têm socorro para o teu casamento. Os céus têm socorro para a nossa vida em qualquer momento que a gente tiver, seja no seu trabalho, na sua vida profissional. Se você aceita um convite de Deus e entra no barco de Jesus, pode ter certeza, ele não vai naufragar. Amém? Diga, o barco de Jesus não vai naufragar. Jó 42:2 diz assim: sei que tudo podes e todas as coisas, sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Nós precisamos entender uma coisa: Deus pode fazer todas as coisas e nenhum dos planos deles pode ser frustrados. Então, se você está numa situação na sua vida, clame a Ele. Clame. A Bíblia diz: clama a mim, eu vou te responder, eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Clama a mim e eu vou te responder. Os discípulos até o momento, vamos dar um jeito aqui. A hora que eles viram que não dava mais, eles foram acordar Jesus e dizer: mestre, acorda. Nós precisamos do Senhor. E quando você clama, Deus ouve o seu clamor. Amém? Versículo 25 diz assim: e os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Salva-nos, Senhor, porque nós vamos morrer. Terceira coisa, no barco de Jesus, na chamada que Deus tem para a sua vida, a salvação. Atos 4:12 diz assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Se aceitou o desafio do ministério? Você aceitou o desafio de liderar uma célula? Você aceitou o desafio de ser um instrumento de Deus na sua família? Você aceitou o desafio de empreender, de fazer algo? E o teu coração está voltado para Deus? Você sabe que Deus tem esse plano na tua vida? Saiba de uma coisa, que há livramento, que há salvação quando nós precisamos. Você aceitou o desafio de se casar, de construir uma família? É fácil? Não é fácil, irmão. Às vezes você é solteiro e fala: eu vou casar e meus problemas vão se resolver, né? Tem muitas vezes uma coisa que você vai encontrar quando você casar. Quando você assumir, abrir uma empresa, a primeira coisa que vai acontecer com você é decepção. Aí você fala: mas misericórdia, não quero casar. A Fernanda vai falar assim: não vou casar não. Decepção, diga, é boa. Porque decepção é uma ilusão que precisa cair por terra. Né? Não é que o casamento não é bênção, é bênção. Não é que você aceitar o desafio do ministério não é bênção, é bênção. Porque muitas vezes as pessoas falam assim: ah, eu vejo fulano lá na frente ministrando, ou você vê alguém bem sucedido no ministério, né? Um evangelista, um pregador, um grande pregador, e você fala assim: uau, eu queria ser como ele. Não, você quer o reconhecimento aparente que você está vendo nele, mas você não quer os bastidores do ministério. Você não quer as perseguições, as cobranças injustas. Você não quer as comparações. Você não quer alguém te julgando. Você não quer as dores. Você não quer a frustração com as pessoas. Você não quer as pessoas que te traíram. Você não quer as pessoas que na hora que você estava precisando delas, quando elas precisaram de você, você sempre esteve ali. Mas na hora que você estava precisando delas, elas foram embora. Você não quer isso. Então, quando nós aceitamos um desafio, pode ter uma certeza de uma coisa: as decepções, as frustrações virão, as perseguições virão, os momentos difíceis surgirão, mas Deus está dizendo: há livramento. Jesus não fez nenhuma proposta enganosa quando o pessoal entrou no barco. Vamos para lá porque lá é uma ilha um paraíso, amém? Enrolou o negócio aqui. É um paraíso, né? É lindo, né? Gadara é o lugar do turismo, né? Eles nem sabiam que estavam indo lá para expulsar um demônio, certo? Porque senão não teriam entrado no barco, né?
Vamos, os discípulos, vai ter churrasquinho do outro lado, deve ter picanha lá, uma ovelhinha vai ser, o mestre vai preparar alguma coisa. Entre no barco. Jesus chamou, vamos, entre no barco. A travessia vai ser maravilhosa, né? Aquele cruzeiro atlântico, imaginou, chega no meio do mar, uma tempestade. Vamos morrer! Então saiba de uma coisa, que no barco de Jesus tem salvação. Tem livramento, amém? Tem livramento das tempestades. Tem livramento, o Senhor é presente, Ele é Deus presente, amém? Ele é Deus que salva. Ele é Deus que salva. João 5,24 diz assim, eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida, amém? Versículo 26 diz assim, porque vocês estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a sua fé? Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Quando nós aceitamos o desafio de entrar no barco com Jesus, de tomar uma decisão de caminharmos com Ele, de irmos aonde Ele vai, de aceitarmos desafios que Ele nos dá, de ouvirmos a sua voz, vai ter confronto, mas também vai ter socorro no momento de necessidade. No barco de Jesus vai ter confronto, mas também vai ter socorro nos momentos de necessidade. O confronto foi homens de pequena fé. Mas depois ele levantou-se, repreendeu o vento e houve grande calmaria. Então não há calmaria sem antes ter confronto. Jesus confrontou os discípulos. Jesus confrontou o vento. Jesus confrontou o mar agitado. Mas depois do confronto veio calmaria. Então, querido, se você entra no barco de Jesus, saiba de uma coisa, que ele vai trazer confronto, mas vai trazer conforto. Salmos 46:1 diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na angústia. O socorro bem presente na angústia. Uma das vantagens, das coisas maravilhosas que nós temos em Deus, é que quando você decide caminhar com Ele, Ele nunca disse para você que você não vai ter angústia. Se você está pensando em servir a Deus, se você está pensando em tomar decisão com Deus porque não vai ter angústia, você está errado, equivocado. Vai ter. Vai ter com Ele e vai ter sem Ele. Amém? Sim. Se você decidir viver uma vida certa, você vai ter angústia. Mas se tu decide viver uma vida errada, também vai ter angústia. A gente fala assim, eu queria ser como fulano tal, que não tem compromisso com nada, que faz o que quer na hora que quer, que se quiser encher a cara, enche, se quiser ir para a balada, vai, se quiser fazer isso, faz, se quiser fazer aquilo, faz, xinga. A vida do cara é do tipo assim, anarquia total, ele faz o que quer na hora que quer, mas também vai colher o que não quer na hora que não quer. Para tudo tem uma consequência na vida, irmão. A gente diz que vai vir, a Bíblia diz que sol e chuva caem sobre bom e irmãos. Coisas boas e coisas ruins acontecem com gente boa e acontece com gente mal. Você já viu um homem bom passando por sofrimento? Você já viu um homem mal recebendo boas recompensas? Você já viu um homem bom recebendo boas recompensas? Você já viu um homem mau recebendo más recompensas? Sim, então coisas boas e coisas más acontecem com todos os lados. Só que a promessa de Deus é que haverá consolo, que haverá livramento, que haverá refúgio para aqueles que nele esperam. Para aqueles que buscam Ele como sua fortaleza. Então saiba de uma coisa, não fique frustrado, decepcionado. Porque você muitas vezes, eu estou buscando ser fiel a Deus, mas algumas coisas ruins acontecem na minha vida. Saiba de uma coisa, que há um refúgio para você. Há um refúgio de Deus para nossas vidas, amém? Há uma promessa. Versículo 27 diz assim,
E os discípulos ficaram admirados. Quem é este homem? Diziam eles. Até os ventos e o mar lhe obedecem. Saiba de uma coisa, quando você começa a caminhar com Jesus e entra no barco que ele te chamou para entrar, tem revelação de quem ele é. Os discípulos até aquele dia conheciam Jesus, achavam que conheciam Jesus. Já estavam caminhando um tempinho com ele, haviam jantado, almoçado várias vezes com Jesus, haviam conversado sobre tantas coisas, já haviam testado o conhecimento teológico de Jesus, já haviam visto que ele era um bom mestre, era alguém que entendia da palavra, mas naquele dia, no meio daquele mar, naquela tempestade, naquela turbulência, eles conheceram o Jesus que nunca haviam conhecido. Deixa eu dizer para você, você vai conhecer o Deus que você nunca conheceu quando você estiver nos momentos mais difíceis da tua vida. Você vai conhecer quem você é nos momentos mais difíceis da tua vida. Nós não conhecemos nem a nós mesmos. Nós não conhecemos a Deus como achamos que conhecemos. Por isso o profeta Oséias diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque conhecemos em parte hoje, mas precisamos avançar um pouco mais para conhecer aquilo que nós não temos conhecimento de quem é Deus. E no meio do mar, no meio da tempestade, no meio da turbulência, os discípulos ficam admirados e eles dizem, quem é este homem com quem nós temos andado e nós pensávamos que conhecíamos ele, mas não conhecemos. Ó, Deus está te chamando você para no meio dos desafios, para no meio das suas crises, para no meio das turbulências da sua vida, conhecer um pouco mais a ele. Quem é este? Quem é este? É aquele momento que o entendimento dos discípulos são aberto. Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Nós conhecemos a Deus e achamos que Deus é capaz de fazer algumas coisas na nossa vida, certo? Algumas coisas Deus resolve, mas outras somos nós que temos que resolver. Algumas coisas estão dentro daquilo que Deus pode fazer, outras não. Ele diz, para mim nada é impossível. Então os discípulos achavam que Jesus podia até aquele dia impressionar os homens, que a influência de Jesus estava dentro da humanidade, somente dos homens. Ele pregava bem, ele já havia convencido tanta gente a segui-lo, inclusive eles estavam ali porque haviam sido convencidos, amém? Eles estavam ali porque haviam crido que Jesus era um mestre, era um rabino, era alguém que tinha algo para acrescentar na vida deles. Jesus até já havia orado por pessoas tinham sido curadas, é um dom de Deus, maravilhoso. Quem falou como esse homem? Ninguém nunca falou como esse homem. Quem agiu como esse homem que não só prega, mas vive o que prega, faz o que prega, era maravilhoso demais. Só que eles não imaginavam que o que eles sabiam ainda era muito pouco sobre quem era Jesus, amém? O que nós conhecemos de Deus ainda é muito pouco. As nossas experiências ainda não são aquelas que Deus quer nos dar, amém? Você ainda não chegou aonde você tem que chegar, então não pare no meio do caminho. Deus está dizendo para você, para mim, não pare no meio do caminho. Porque é no caminho, no caminhar, no avançar, no progredir que você vai conhecendo. Aí você pergunta, por que das minhas dores? Por que das minhas lutas? Por que das minhas aflições? Porque esse é o território de revelação de Deus para a tua vida. Moisés conheceu a Deus poderosamente no deserto. Todos os homens de Deus conheceram a Deus de uma maneira especial, passando pelos seus desertos, amém? Os discípulos tiveram desertos, mas eles tiveram um meio de um mar agitado, amém? Em contraposto parece, mas ali era um deserto que eles estavam enfrentando naquele momento de aflição, de medo, de pavor, de insegurança, de incerteza. Vamos chegar, será que a gente vai conseguir atravessar mesmo? De uma aparente indiferença
de Jesus? Porque às vezes a gente pode até dizer que achar que Deus está indiferente com respeito ao que a gente está passando. Achar que Deus não está ligando para o que a gente está passando. Ah, se Deus me amasse, ah, se Deus realmente tivesse algo bom para mim, por que é que eu estou passando por esse momento? Parece que por um tempo Deus está calado, parece que por um tempo Deus não está agindo, parece que por um tempo Deus está preocupado com outras coisas, ou então eu não sou tão significante assim para que Deus se preocupe comigo. Ele não conhece as minhas dores, Ele não conhece as minhas fraquezas, Ele não conhece as minhas limitações. Deus conhece, amém? Deus conhece. Só que você e eu temos que saber que Deus não entra nas nossas crises, amém? Deus não entra em crise como nós entramos em crise. Deus sempre está lá, no mesmo lugar, que desde a eternidade Ele está, no seu trono, poderoso, tem o controle de todas as coisas, amém? Amém. Aleluia! Amém? Então os discípulos conheceram mais a Jesus. Eles conheceram quem era Jesus. João 8,32 diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade não é uma filosofia, a verdade não é uma maneira de pensar, a verdade é uma pessoa, amém? Jesus é a pessoa da verdade, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se vocês me conhecem, deixa eu dizer, você não pode conhecer a Deus apenas de uma forma intelectual. Você não pode conhecer a Deus apenas lendo 1, 2, 10, 100, 1000 livros, 10 mil livros. Você não pode conhecer Deus apenas ouvindo falar dele. Nós conhecemos a Deus de forma experimental. Porque nós podemos ter muita informação acerca de quem é Deus. Ouvimos dezenas, centenas, milhares de pregações. Ouvimos muita gente falando sobre Jesus. Mas você vai conhecer Jesus mesmo quando você começa a caminhar com Ele. Porque, deixa eu dizer uma coisa, você começou a caminhar com Jesus, Ele vai te levar para as zonas de confronto. Vai te levar para as zonas de confronto. Você vai ter uma caminhada muito boa com Ele, amém? Mas você vai ser conduzido para as zonas de confronto. Lugares aonde o Senhor vai te levar, que vai permitir te confrontar, que vai permitir você passar por momentos difíceis, para que Ele revele a sua glória, para que Ele mostre para você quem Ele é, amém? Você vai aprender sobre Deus fora do templo, fora do lugar que é agradável. Como é bom a gente estar aqui, né, sentado, ouvindo alguém ministrar. Eu gosto muito de ir num evento onde eu não vou fazer nada, irmão. Certo? Eu gosto de ir mesmo, sabe? Não é que eu sou egoísta, não. É porque a gente... Eu cresci no evangelho, não tinha um lugar que eu não ia, que eu não estava fazendo alguma coisa. Eu falei, não é certo isso, não é justo isso, entendeu? Nos congressos era ministrando do começo ao fim. Era ficar lá em cima no teclado, né? Amém, glória a Deus. A gente fala, pastor, eu queria tocar. Ok, tudo bem, mas ficar lá do começo até o fim, irmão. Né? Ali preocupado, que música eu vou tocar agora? Ai, meu Deus, eu tenho que fazer esse som agora, eu tenho que fazer isso aqui. 4, 5 horas, eu falei, Deus, eu quero começar a ir nos eventos para me sentar lá e ouvir. Ser ministrado, entendeu? Ser ministrado. Então é bênção, é bom demais, não é? Você chegar, sentar, poder pegar o caderninho, o telefone, anotar ali as ministrações, tá, isso aqui. Aí você pega, mas é lá fora, é no meio do mar, é no meio das tempestades, é no meio das aflições, é no meio das brigas, é no meio, meu irmão, das crises, é que você vai aprender o que você anotou no seu caderninho e o que você guardou na sua cabeça. Até lá eu digo que é informação. É uma boa informação. Amém? Eu preciso de informação para chegar até um lugar. Se eu sair daqui e dizer, eu quero ir para o centro de Ramamatos em tal lugar. Hoje nós temos GPS, ele vai dando a informação, né? Mas antes você parava ali no combine e dizia, como que eu faço para chegar até esse lugar? Eles iam assim, aí você não guardava tudo. Chegava até metade do caminho, você parava em outro combine. Aonde que é? Como que eu faço para chegar? Aí ele dava a informação. E você? Então, só a informação lhe leva lá? Tem que colocar o pé na estrada, meu irmão. Tem que caminhar. Tem que fazer o percurso. Tem que aceitar o processo.
O processo é, pega a informação que você recebeu e pé na estrada. Não adianta tu ficar ali sentado no estacionamento, esperando que a informação te leve lá, translade você para lá. Tem caminho, amém? Então diga aí para a pessoa, só diga, tem caminhada. Tem processo. Amém? Então não permita que fique só na informação. Pegue isso, coloque em prática na tua vida, amém? Coloque em prática para que você possa conhecer Deus mais do que você conhece, amém? Para que a sua experiência com Ele não esteja baseada no que você ouviu falar. Jó disse, antes eu te conhecia de ouvir, mas agora de contigo. Seu crescimento espiritual não está baseado no que você tanto ouviu, mas no quanto você tem estado com Ele. Antes eu te conhecia por informações, teorias, o que eu ouvi dizer a respeito do Senhor. Mas agora meu conhecimento é pessoal, é de contigo está. Então a chamada de Deus, a chamada de Jesus para os discípulos, eu não quero apenas que vocês aprendam do que vocês ouviram, mas eu quero que vocês aprendam de estar comigo. E quem está comigo vai passar por todas as situações e não vai parar. Não vai ser destruído. Ele diz assim, ó, se passares pelo fogo, contigo o fogo não te queimará. Se passares pelas águas, as águas não te afogarão. Se você passar pela tempestade, eu também vou estar com você. Deus não é o que está do outro lado, esperando você. Jesus podia dizer, pega o barco e vão para lá. Que eu vou dar uma volta por lá, porque eu sei que vai acontecer uns negócios lá, eu não quero me safar disso. Jesus pega o barco, entra comigo e vamos. Deus não fica fora dos seus momentos difíceis. A gente tem a impressão que realmente Deus zarpou e deixou a gente ali no meio da situação, né, irmão? É aquela velha história da pegadas na areia, né? O homem olhava para a areia e via lá quatro pegadas. E aí ele teve de mais, essa aqui é minha, essa aqui é de Jesus. Aí ele ia vendo no momento que estava aquelas 4 pegadas, felicidade, prosperidade, tudo dando certo, né? Família, tantas coisas boas acontecendo na vida dele, né? E aí, acompanhando esses momentos tão lindos, estava com as 4 pegadas. De repente, começava a vir tristeza, lágrimas, ansiedade, angústia, depressão, perseguições, incerteza. E aí, de repente, quando começava isso, só tinha 2. Aí falava, alguma coisa está errada. 4 pegadas, felicidade, alegria, prosperidade, tudo dando certo, Aí começa o momento ruim, 2 pegadas. Aí ele chega para o Senhor e diz assim, como que é assim? Nos momentos mais difíceis da minha vida, o Senhor me deixou? E o Senhor diz para ele, não, é que nos momentos mais difíceis da sua vida eu estava te carregando no colo. As pegadas que você está vendo são minhas. Então a gente tem a impressão que Deus nos deixou no momento difícil da nossa vida. E vou dizer uma coisa, se Deus não tivesse, se Jesus não estivesse no barco, eles tinham morrido. Se Jesus não estivesse conosco e nos ajudando e tendo misericórdia de nós, nós teríamos morrido. Você teria tirado a sua vida? Você teria colocado fim em tantas coisas na sua vida? Você teria se autodestruído? Deus diz, você está cansado, eu sei que você não vai conseguir, deixa eu te pegar aqui. Às vezes nós não entendemos que nós não estamos no chão, nós estamos nos braços do Senhor. Não é nós que estamos caminhando, é Ele pela misericórdia. A Bíblia diz o seguinte, as misericórdias, muitas misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Eu e você não somos consumidos por causa da misericórdia. A misericórdia é o braço do Senhor te sustentando, te levantando, amém? Então eu quero dizer para você, todo momento difícil vai passar. Amém. Para tudo na nossa vida tem um tempo, o tempo não é o tempo todo. Você não fica rindo o tempo todo, mas também não vai ficar chorando o tempo todo. Não é o tempo todo na tua vida. Saiba, aproveite, porque esse tempo vai passar. Porque tem um tempo de formação, tem um tempo que Deus
te permite que passe momento difícil da sua vida. Tem momentos de tempestade, tem momentos de crise de identidade. A crise de identidade é um momento de transição. Parece que um adolescente, nós nos tornamos adolescentes espirituais. Já viu adolescência espiritual? Você tem adolescência na transição ali, os hormônios tudo malucos, entendeu? Né? Falam que o adolescente ele tem uma parte do cérebro que não funciona. Que é da empatia, que é da compreensão. Ele é vítima, ele é egoísta, entendeu? Ele não consegue perceber. Às vezes o pai e a mãe estão lá fazendo tudo para aquele menino. E aí ele diz, mas eu nem tenho um tênis da Nike que a minha amiga tem, a minha vida, meu Deus, que coisa. Quem já passou por isso? Quem já passou por um momento assim? Que todo mundo não te entende, você não entende ninguém, você não entende nada, você nem entende você. Você vai levando no espelho, você não se entende. Os outros vêm conversar com você, dar um conselho, você acha que está pressionando você, você acha que está querendo colocar pressão sobre você. As pessoas estão querendo fazer o bem para você, você acha que está manipulando você? Eu diria que é até uma fase de uma adolescência na maturidade. Assim como você passa por uma adolescência. Agora, tem gente que a adolescência é larga, viu? Começa aos 15 e vai até os 50. Não estou falando hoje que a adolescência, que esse período do homem está cada vez se estendendo? Uns memes que você vê o cara com 40 anos, e o pai, meu filho, então tá na hora de trabalhar. Pô, pai, eu nem terminei a faculdade do mestrado ainda. Pô, o senhor pressionando assim, né? Não dá, espera aí. Olha que eu tiver com 50, eu tô preparado para pegar um serviço. Aí sim vai arrebentar o negócio, entendeu? O cara começou com 18 anos, irmão. Com 16 anos, 15 anos. Ele tá com 40 ainda, acho que tá naquela fase, entendeu? Espiritualmente nós podemos muitas vezes paralisar. Teu corpo obedece às leis impostas. Ele vai crescendo, vai desenvolvendo. Ele não para. Mas aqui dentro, não é algo que acontece automático. Você precisa se expor. Você precisa se expor. Você precisa buscar, amém? Buscar conhecimento de quem é Deus. A nossa identidade, nós só aprendemos a nos conhecer quando nós conhecemos a Deus, nós entendemos quem nós somos. E os discípulos disseram, quem é esse? Talvez essa foi a pergunta para eles começarem a entender quem eles eram. Quem é esse? Primeiro, pergunte, quem é esse? Quem é esse que eu sirvo? Quem é esse que eu digo que vou na igreja domingo adorar? Quem é esse que eu digo que sai da minha casa no domingo de manhã para ir para o culto? Quem é esse? Quem é esse que me faz sair na quarta-feira para ir na célula? Quem é esse que me faz sair na sexta-feira para ir na célula? Quem é esse que faz eu vir num culto de oração na quinta-feira, meio da semana para orar? Quem é esse? Porque se nós continuarmos no automático fazendo as coisas sem entender quem ele é, nós não encontraremos o sentido do que estamos fazendo. E aí quando vem as tempestades, o que acontece? Revolta, sentimento de desistência, não é para mim, eu não sou capaz. Porque nós não entendemos quem é Jesus. E Jesus, quando levanta as mãos, acalma o mar. Eles começam a compreender. E tudo isso aconteceu para que os discípulos entendessem quem era Jesus. O diabo vai tentar usar para te destruir. Mas Deus vai pegar aquela experiência para te construir. Tudo que o diabo tenta usar para te destruir, você, com Jesus, Deus pega aquilo para te construir. O diabo talvez estava dizendo assim, vou afundar o barco, vou matar eles, vamos abortar a missão. Do outro lado tinha uma cidade de Gadara. Tinha um endemoniado, chamado na Bíblia de o Gadareno, que estava amarrado em sepulcros há anos, jogado para fora da sua família, do seu convívio familiar, do seu convívio social, que precisava de libertação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe por que o diabo trabalha tanto para impedir que você possa chegar ao fim daquilo que Deus tem para a tua vida? Sabe por que o diabo trabalha tanto para tentar fazer a gente sucumbir no meio da caminhada? Porque ele sabe que se você atravessar esse período, do outro lado tem libertação,
tem cura, tem salvação de muitas outras pessoas. Você não imagina, você não pensa assim muitas vezes, mas você é a resposta na vida de alguém. Se você falhar, a resposta de Deus para alguém não vai chegar. Eu sei que você pode imaginar, que é isso? Eu só quero trabalhar, ganhar meu dinheirinho e depois construir a minha vida e fazer algumas coisinhas com meus amigos. Só isso, não quero mais nada do que isso. A gente tem que saber uma coisa, irmão. Você pediu para vir ao mundo? Você pediu? Quem é que pediu para vir ao mundo? Diz, eu quero ir. E eu vou ser assim, ó, desse jeito. Vou nascer americano, dos olhos verdes, cabelo loiro, 2 metros de altura. E já vou nascer numa família rica. Esse negócio de nascer na família pobre não dá certo, não. Entendeu? Já de berço vou vir, irmão, daquele jeito. Entrei para reinar. Você escolheu isso? Não escolhemos, irmão. Você não escolheu. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus já te predestinou antes mesmo que você nascesse. Então a melhor coisa, descubra o que Deus tem para a sua vida. Descubra qual é o propósito de Deus para a tua vida. Qual é o projeto dele. E não pare, amém? Não pare no meio do caminho. Não permita que no meio do caminho o diabo venha te atribular e dizer para você, você não pode, você não consegue, você vai morrer, você não vai terminar, você é um fracassado, vai ficar por aqui mesmo, a sua família não é essa família tão boa, você não tem pedigree para esse ministério. Você olha que você nasceu, olha quem você é. O diabo vai tentar pressionar você para você desistir. Mas por quê? Porque do outro lado, se você passar esse momento, quantas pessoas serão abençoadas? Deixa eu dizer uma coisa para você, se você vencer essa batalha na tua vida que você está passando agora, se você decidir se concentrar no Senhor, entender, Senhor, eu não vou pular do barco, porque no barco a salvação, fora dele, eu morro. O Senhor está nesse barco. O Senhor é o nosso livramento, é o meu livramento. Se você perseverar, pense uma coisa, não só a sua vida será tremendamente beneficiada, mas a vida de muitas outras pessoas. Se o barco de Jesus não chegasse do outro lado, aquele homem teria terminado a sua vida em um sepulcro, literalmente. Ele estava ali amarrado como um homem totalmente desequilibrado, que era perigoso para a sociedade e que tinha sido isolado. E ninguém mais se preocupava com ele. Mas Jesus se preocupava. Jesus tinha um plano para ele. Se o barco de Jesus não chega do outro lado, aquele homem tinha morrido ali. Aquele homem tinha sido enterrado ali. E talvez, como indigente, ia ficar ali até mesmo sem ser enterrado. Mas porque a travessia não foi parada por causa de uma tempestade, a missão foi concluída. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus quer concluir a boa obra que Ele começou na tua vida. Ele é fiel, aquele que começou a boa obra na tua vida há de terminar. Você não vai ficar no meio. Você não vai ser aquele que vai morrer no meio das coisas. Você não vai ser aquela pessoa que sempre começa uma coisa e nunca termina. Nós não podemos ser a pessoa que começa um projeto e nunca termina. O projeto é bom, a gente tem talento, tem chamada, é capacitado, tem capacidade de Deus. Deus investiu na sua vida, mas a gente sempre deixa as coisas pelo meio do caminho. Por quê? Por causa de uma tempestade. Por quê? Por causa de um momento difícil que você está passando. Por quê? Porque alguém falou mal de você. Por quê? Porque alguém foi indiferente com o seu trabalho. Por quê? Por tantas coisinhas que acontecem. Então você não vai parar no meio do caminho. Amém? Diga, eu vou chegar ao fim. Diga, eu vou atravessar. Mesmo que o vento esteja forte. Amém? Vamos ficar em pé?